Olá pessoal, a paz do Senhor. Esse vídeo nós vamos estar trazendo um panorama sobre o Evangelho de Marcos. Para alguns esse evangelho é um evangelho muito curto, né? Muito apressado parece, tem poucos detalhes, mas nós vamos trazer aqui um panorama, entender aqui algumas questões a respeito desse evangelho e vamos ver aqui a sua relevância dentro do cânon bíblico. Quando nós falamos do Evangelho de Marcos, a primeira pergunta que surge é quem é o seu autor? Porque assim como Mateus, ele não traz dentro da escrita, dentro do Evangelho, uma clareza de quem seja esse autor. Alguns manuscritos mais antigos, ele tinha lá um sobrescrito grego, né, que era katamapkon, que seria segundo Marcos, né? A tradição ela atribui esse evangelho a João Marcos, que você vai ver sobre ele lá em Colossenses capítulo 4, verso 10, vai ver que ele era primo de Barnabé. Lá em Atos você vai ver que ele era um missionário em treinamento com Paulo, né? Que até inclusive deixa Paulo, é motivo de uma confusão lá de Paulo com Barnabé. E em 1 Pedro 5,13 a gente vai ver que ele era um filho na fé de Pedro, né? Esse último, ele provavelmente repassou todas as informações a Marcos. Marcos, para a maioria dos estudiosos, ele não andou com Jesus, não acompanhou todos os passos de Jesus, mas Pedro repassou as informações para que Marcos escrevesse esse evangelho. Os pais da igreja, né, como Papias, Justino, Irineu, Clemente de Alexandria e outros, eles vão confirmar a autoria de Marcos, né, de João Marcos. Alguns detalhes internos sugerem que Marcos ele deixou ali algumas impressões digitais, deixou alguns detalhes que fala a respeito dele, né? Ele talvez fosse aquele jovem nu que correu lá no Getsemane. É o único evangelho que vai descrever essa pessoa, né? Do nada sai ali um jovem nu no dia que os soldados foram ali atrás de Jesus, né? E alguns acreditam que Marcos seja esse jovem. Quando vai descrever o cenáculo onde Jesus celebrou a última Páscoa, existem detalhes ali e que alguns acreditam que o homem que estava carregando o cântaro de água seria o próprio Marcos, né? E que o local seria a casa da mãe de Marcos, que posteriormente ela foi um local onde se fazia culto da primeira igreja ali em Jerusalém. Então, nós vamos tratar aqui também sobre a questão da data, quando esse evangelho foi escrito, e a maioria dos estudiosos vai acreditar que ele foi escrito com a ajuda principalmente de Pedro, né, e também possivelmente de Paulo. Então, Marcos escreveu esse evangelho logo após o martírio deles, que foi 65 depois de Cristo, mas antes da destruição de Jerusalém. Por que a destruição de Jerusalém é tão importante, assim como de Mateus? Porque se tivesse acontecido a destruição de Jerusalém, que foi no ano 70 depois de Cristo, haveria ali algum detalhe, né, que a gente poderia ver nesse evangelho. E, na verdade, a destruição de Jerusalém é vista como uma profecia do que iria acontecer. Então, alguns acreditam que esse evangelho foi escrito antes do ano 70, mas também durante ali o martírio, né, de Paulo e de Pedro. Vemos que Pedro ele passou os seus últimos anos em Roma, onde ele estava junto com Marcos. E a maioria dos estudiosos acredita que foi em Roma que Marcos escreveu o seu evangelho. Ele estava ali nos últimos dias com Pedro. Alguns acreditam que ele escreveu logo após a morte. Algumas pessoas pediram que Marcos transcrevesse ali as pregações, os ensinamentos, né? Todas as memórias de Pedro. Isso dá a entender que é por isso que parece que Marcos ele está assim meio que desconexo, né? Tem uma história em cima de outra, porque provavelmente Pedro ele trazia lá suas mensagens e Marcos iria anotando. Isso é uma possibilidade, né? Mas o contexto de Marcos supõe que ele estava escrevendo para quem? Para os romanos convertidos. Por que o contexto demonstra isso?
porque o grego utilizado por ele é cheio de termos latinos. Essa palavra pretório, né, que está lá em Marcos 15,16, é uma palavra latina, e outras palavras latinas mostra que para Marcos usar esses termos, ele tinha que escrever isso para romanos convertidos. Ele usa como referência uma moeda, né, que só circulava no Oriente do Império. Vai falar lá no finalzinho de Marcos também, que era 2 moedas com valor de um quadrante, né? Esse quadrante só existia ali no oeste do Império, que era na região da Roma, né? Da capital da Itália, né? Também faz referência de Simão como pai de um irmão que fazia parte da igreja de Roma, né? Em Marcos 15:21 vai dizer que Simão, o sirineu que levou a cruz de Cristo, era pai de Alexandre e de Rufo, né? E em Romanos 16:13 vai falar aí deles que eram crentes de Roma, né? E em momentos ele traduz o aramaico, né? Explica alguns costumes judaicos, ele oferece detalhes ali da topografia ao redor de Jerusalém, mostra que o monte estava de frente para o templo. Então mostra que ele não estava escrevendo para judeus. Judeus não você precisava traduzir o aramaico, explicar costumes judaicos, não precisava explicar os detalhes da topografia. Então alguns acreditam que ele estava escrevendo para romanos que tinham se convertido. Mas qual a ocasião, qual a situação em que aqui os romanos estavam ali passando, né? O possível contexto de perseguição que os leitores de Marcos enfrentaram sugere a ênfase em colocar Jesus como servo sofredor. Ele é o modelo para os discípulos que enfrentariam perseguição. Entenda que naquele tempo os cristãos eles estavam trazendo uma certa tumulto para o Império Romano. Eles estavam dizendo que Jesus era Senhor. E naquele tempo só César poderia ser declarado como Senhor, né? E então algumas pessoas começaram a perseguir os cristãos, porque também tinham costumes diferentes. É tanto que, como nós falamos, Pedro e Paulo também foram martirizados por serem ali líderes cristãos. Então ele está escrevendo para pessoas que estão passando por esse sofrimento. E ele coloca ênfase em Jesus justamente como esse servo sofredor. Em vários momentos nós vemos no Evangelho de Marcos o chamado silêncio messiânico. Quando Jesus, por exemplo, cura, quando ele expulsa um demônio, quando ele faz certas coisas, ele pede para o povo, não fale para ninguém, né? Isso sugere o quê? A preocupação de Jesus que as pessoas tivessem uma má compreensão da sua missão, né? De dizer, olha, pronto, agora vamos invadir, vamos destruir Roma porque o Messias chegou. E não era essa a intenção de Jesus. Mas também, quando Jesus pedia para essas pessoas fazerem silêncio, né, a gente vai ver que eles estão o tempo todo divulgando. Aí é que divulgava mais esse evangelho. Por quê? Porque o que Marcos está intencionando dizer é o seguinte: Jesus não veio para destruir o Império Romano. Jesus veio para trazer um novo reino que é diferente do que eles esperavam. E necessariamente, apesar de ter perseguição, esse evangelho deveria ser anunciado a todo o mundo. A igreja não deveria ficar parada, a igreja não deveria ficar recuada por causa da perseguição. Então o Evangelho de Marcos, ele apresenta também uma série de milagres, apresentando assim um rei muito mais poderoso do que César. Quando a gente vai ver os vários milagres, é uma demonstração do poder de Jesus. Então, para resumir, qual é a mensagem principal de Marcos? Jesus é o servo sofredor. Ele apresenta Jesus como rei, mas cuja posição não o privou de sofrer perseguição e servir aos seus discípulos. Então, com isso, a gente vê que a mensagem de Marcos não era uma mensagem qualquer. Por que mais um evangelho? Ele estava escrevendo para romanos que estavam sofrendo perseguições, mas Marcos estava mostrando que o próprio mestre sofreu perseguição e que esse mestre ele veio com poder, com glória e trouxe uma grande revolução ao mundo, e eles deveriam também continuar pregando essa mensagem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.